Paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Estamos aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos estar lendo no livro de Mateus, capítulo de número 21, versículos 18 ao de número 20. Está escrito assim na palavra do Senhor: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Então, irmãos, nós vemos aqui uma passagem interessante, porque o Senhor Jesus Cristo, ele passa próximo de uma figueira e ele vai até ela. E a palavra do Senhor diz que ele estava com fome. É interessante que ele estava com fome. Passou próximo dessa figueira, e ele estava passando próximo e chegou até aquela figueira. E quando ele chega perto daquela figueira, ele não conseguiu encontrar frutos nela. Então ele amaldiçoa aquela figueira. Mas por que ele amaldiçoou aquela figueira? Eis aí um motivo que nós podemos perguntar: puxa vida, como é que pode Jesus amaldiçoar uma figueira só porque não achou frutos nela? Mas por quê? Porque aquela figueira, como o Senhor, ele criou todas as coisas, ele criou aquela figueira. E a palavra do Senhor diz que ele estava com fome. Era necessário, ou seja, no âmbito espiritual, que aquela figueira ela produzisse frutos, mesmo que ela estivesse fora de épocas, mesmo que ela não se encontrava ali de uma maneira adequada a dar frutos, mas ela teria que produzir, porque era o Filho de Deus, era o Criador quem estava ali. E antes que ele chegasse até ela, pelas leis do Espírito, é uma questão espiritual, isso aqui não está no material. Assim como Deus fez água jorrar da pedra, que é algo praticamente impossível, Deus faz as coisas surgir do nada. Aquela figueira, ela devia ter produzido frutos para o Senhor. E por isso, ele, quando não acha, ele a amaldiçoa. E assim nós vemos que acontecerá também com as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que um dia nós estaremos diante do Senhor e ele dirá: mostre-me tuas mãos. E se nós não tivermos produzido os frutos para o Senhor, nós seremos amaldiçoados como aquela figueira. Os discípulos até acharam interessante, eles ficaram admirados, como secou tão depressa, como secou imediatamente a figueira. Mas aquilo que o Senhor amaldiçoa, fica amaldiçoado, infelizmente definhará para sempre, ou seja, será queimado. Infelizmente aquela figueira, ela só prestou para ser queimada, porque ela secou. E assim também será a vida daqueles que não fizerem a vontade do Senhor, daqueles que não produzirem frutos. O Senhor diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e nós temos que produzir frutos para que o Pai nos pode para produzirmos mais frutos, mas aqueles que não produzirem serão cortados e lançados para ser queimados. E quando, às vezes, pode ter alguém que possa dizer: mas como esse cara é ignorante, como que aquela figueira iria produzir frutos fora da sua época? Como fala lá em Marcos, capítulo de número 11, mas como eu já disse, é uma questão espiritual. E para Deus, as coisas elas são totalmente inversas das coisas naturais. Elas não são normais. Assim como Deus parou o sol para Josué guerrear,
Deus faz retroceder o sol no relógio de Acaz para Ezequias saber que ele estava falando verdadeiramente com ele. Deus, ele muda a naturalidade das coisas. Então aquela figueira, ela devia ter produzido frutos para o Senhor Jesus Cristo em reverência àquele que a criou. Assim somos nós devemos reverenciar ao Senhor, temer ao Senhor, fazer a vontade dEle, para que nós produzamos frutos, e frutos bons para o Senhor. Como a palavra do Senhor diz, olha, pregue o meu evangelho a tempo e fora de tempo. Aquela figueira, ainda que ela estivesse fora de tempo, ela devia ter produzido frutos. Nós também temos que produzir esse fruto, seja em tempo ou fora de tempo. Seja na época ou fora de época, nós temos que produzir frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Então, para que nós não sejamos amaldiçoados naquele dia, nós temos que sermos servos de verdade, verdadeiros, aqueles que o Pai procura, os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, com frutos aos quais a palavra do Senhor diz que são frutos que permaneçam para sempre. Esses frutos só podem ser gerados em nós pelo Espírito Santo. Se buscarmos ao Espírito Santo, nós produziremos frutos até mesmo fora de épocas para Deus. Ou seja, se estivermos no deserto, estaremos produzindo frutos. Se estivermos em cima das pedras, produziremos frutos. Se estivermos em qualquer tipo de terra, estaremos produzindo frutos, porque Deus, Ele é poderoso para realizar a obra em nós quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor. E pelo contrário desta figueira que secou, seremos como árvores frutíferas, carvalhos de justiça para a glória de Deus, como está escrito na palavra do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, lembre-se sempre disso. O Senhor, Ele virá até nós a qualquer hora para procurar frutos em nossas vidas. E se nós não estivermos produzindo frutos, Ele pode nos amaldiçoar, infelizmente, e nós não nos levantaremos mais, porque a palavra do Senhor fala que tem outra parábola acerca de figueira, que o dono da vinha até o pé de figueira e procurava frutos. Já tinha 3 anos consecutivos que ele procurava figos naquela figueira e não achava. Ele chegou para o jardineiro e disse: olha, então corte esta figueira. Para que fica empatando o lugar, ou seja, fica ocupando a terra em vão? Mas o jardineiro, que é o Espírito Santo, com certeza representa ali o Espírito Santo, ele chega para aquele Senhor, que era o próprio Jesus, na representação, na minha interpretação, e ele diz: Senhor, deixa somente esse ano, vou adubá-la para ver se no ano que vem ela produz o fruto, e se ela não produzir, então cortaremos e a lançaremos fora. Então, talvez o Senhor tenha esperado frutos da sua vida há tempos, e se você não estiver produzindo esses frutos, infelizmente, você não vai escapar de ser cortado ou cortada, ou eu ou qualquer pessoa que seja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e guarde a palavra do Senhor no seu coração. Amém? E lembre-se sempre de produzir bons frutos para o Senhor, em nome de Jesus.